Sejam muito bem-vindos ao Conexões que Geram Valor, um podcast em parceria com a revista Voix, que foi criado pensando em si, onde eu terei convidados incríveis que vão partilhar conosco a sua trajetória de vida, de sucesso, superações, com o propósito de inspirar você a não desistir dos seus projetos, a não desistir dos seus sonhos. E hoje eu tenho uma convidada que me é muito especial, é daquelas pessoas que Deus nos apresenta na caminhada. Ela é brasileira, uma mulher de muita fé, que tem feito história em Portugal. Ela é mãe, ela é esposa e hoje ela está aqui comigo e eu quero dar as boas-vindas a Lígia Naamar. Minha querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer receber você aqui. Como eu disse, eu acredito mesmo que algumas pessoas, o céu nos conecta. É daquelas conexões que realmente valem a pena. Então, o intuito aqui hoje é partilhar um bocadinho da sua história, que eu sei que é longa. Portanto, vamos começar pela sua fé. Como que você conheceu a Deus? Como se deu esse encontro com o Evangelho? Olá, boa tarde. Eu agradeço a oportunidade, né? Como a Andrea falou, eu sou a Lígia, sou brasileira, sou de Olinda, Pernambuco, sou de um lar cristão, cresci num lar cristão. E assim, que eu me lembro, quando eu era muito pequenina, eu já tinha a ideia que o que eu fosse ser era algo que eu queria ser de verdade. E através de uma oração que eu fiz nos meus 6 para 7 anos, eu fui para o meu quarto, eu me ajoelhei, eu tenho essa imagem muito nítida na minha mente, e no qual eu me ajoelhei e orei e disse: Senhor, eis-me aqui, que você use minha vida como um canal de bênção para abençoar outras pessoas. Eu sou muito pequena, mas assim, eu quero ser um canal de bênção, que você use a minha vida para abençoar pessoas. E eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, e ali passei alguns momentos, chorei. E como eu sou ainda muito pequena e cresci, né, num lar cristão, vivendo, né, essa vida, e sempre a orar, sempre a pedir ao Senhor direcionamento, mesmo com a pouca maturidade que ao longo do tempo, né, eu tinha, mas a gente vai criando ao longo do tempo. Então aí foi crescendo e me considero sim uma pessoa de fé. Que lindo! Bom, esse ano eu completo 21 anos de Portugal e eu vim debaixo de uma promessa. Eu vim logo a seguir a minha conversão e o Senhor me fez essa promessa de que me traria para essa nação. A realidade dizia que não, que era impossível. Fazia faculdade, o ordenado era para pagar a faculdade, mas Deus fez ali um mover e um milagre e cá cheguei e já estou cá há 21 anos. Eu queria que você falasse para gente como foi essa ideia, como que surgiu nessa vontade de vir para a Europa? Se foi também uma direção, uma promessa, como é que surgiu isso? Muito bom lembrar, porque eu tinha, quando pequena, muita vontade de viajar. Eu gosto de viajar, conhecer pessoas, lugares, culturas, comunicar, falar com pessoas. Então, meu sonho sempre, meu desejo era viajar. Mas assim, nunca me passou pela mente que um dia fosse morar em outro país. Mais anos passaram-se e minha mãe foi quem veio primeiro, minha irmã, meu cunhado. E assim, tinha vontade de vir para conhecer, para passear, porque via as fotografias, como costumamos ver no Brasil. E na altura já estava casada, tenho 2 filhas, e através de uma oração, no qual pronto, na madrugada, né, que às vezes eu costumo orar na madrugada, eu tive um sonho e eu vi mesmo nitidamente que estava num barco, tipo, não era muito grande, mas era um barco que existia um condutor e esse condutor levava-nos, eu, na altura que estava com o pai das minhas filhas, minhas 2 filhas, e a minha filha na altura era bebê, tinha meses, e a nos transportar para um lugar muito distante, que seria mesmo do outro lado do oceano. E a outra cidade era assim muito bonita, tinha muitas árvores, casas grandes, e era uma cidade muito bonita. Passada uma semana, minha mãe ligou para mim e disse que tinha uma proposta. E disse: quero trazer você, seu marido e as suas filhas. E eu lembrei do sonho, e eu contei a ela esse sonho. E na altura ela até disse: filha, eu tive um sonho parecido, e quando eu acordei, o Senhor falou comigo, disse que era para vocês vir.
E aí isso foi em 2007, no final de 2007 para 2008 foi quando cá chegamos. Foi, se não me falha a memória, foi 18 a 21 de fevereiro de 2008. Foi quando chegamos cá. Eu, quando cá cheguei, amei Portugal desde o primeiro dia e amo até hoje. Né? Como é que foi a sua adaptação? Teve também esse amor logo à chegada? Como foi o seu início aqui em Portugal? Eu amei quando eu cheguei. Para ser mais sincera, quando eu cá cheguei, que eu pisei em solo português, que ao sair mesmo do aeroporto, eu senti como que era minha cidade, era como que eu já tivesse estado aqui. E é engraçado, porque minha avó costumava assistir, eu sempre, né, fui criada com a minha avó, então ela sempre assistia os jornais. E quando falava cidade de Portugal, eu me lembro, eu tenho essa imagem também muito fixa na minha mente, no qual ela ficava sentadinha ali, assistia e passava horas. Ela amava Portugal, mas nunca esteve aqui. E quando eu cheguei às cidades que eu via visitar, eu lembrava, tinha essa memória de estar assistindo com ela sobre a cidade, a comida, a cultura. No começo, como todo imigrante, né, hoje eu já tenho nacionalidade portuguesa, hoje eu sou casada com um português, a família dele toda portuguesa, tradicional, não tive problema nenhum, me adaptei muito bem. Como todo imigrante, passei por vários desafios, claro. vários. Uns bons, outros nem tanto, mas todos eles eu consegui ultrapassar. Mas assim, sempre tive muito amor por essa nação, que hoje é a minha nação do coração. Sim. E nessa altura, logo na sua chegada, você foi trabalhar em que área especificamente? Quando eu cheguei, minhas filhas eram muito pequeninas, né? E minha irmã também tinha 2 filhas, só que quando cheguei, as filhas da minha irmã ainda não tinham chegado, e o meu cunhado que iria para o Brasil buscá-las. Então, fiquei com a minha irmã, minha filha na altura tinha 7 meses, a outra tinha, que é a Maria Eduarda, de 2 anos, e a Nama, a Vitória, de 7 meses. Quando eu cheguei, faltava 5 dias mais ou menos para ela fazer 7 meses. E quando eu cheguei, né, um pouco depois, meu cunhado foi, e agora eu perdi o raciocínio, perdão. Não faz mal. Qual foi a pergunta mesmo? O trabalho. O trabalho. Que área? Isso, pronto. Então, quando meu cunhado foi para o Brasil, eu até então não fui trabalhar, o esposo, né, na altura meu esposo, foi trabalhar e eu fiquei em casa porque as meninas eram muito pequenas. Então, meu cunhado viajou ao Brasil, trouxe minhas sobrinhas e eu fiquei com elas mais ou menos 2 anos. E fui trabalhar na área da sapataria, né, foi meu primeiro contato com o público português, com o trabalho, né, trabalho cá, e depois fui trabalhar numa loja de vestuário, né? Foi nessa loja onde eu trabalhei na sapataria, foi um mês, foi uma experiência. Em seguida eu recebi uma proposta para fazer folga de uma colega que trabalhava numa loja do lado da minha irmã, que hoje é muito minha amiga. Fui para fazer as folgas dela e ali fiquei quase 5 anos. Né? Trabalhei na área da moda porque percebi que eu tinha aptidão para arrumar a loja, fazer layout, fazer as montras. E eu gostava muito daquilo, moda sempre me agradou demais. Então, conforme eu ia fazendo as montras, eu me vestia, eu vendia, eu amei. Até me formei, sou formada na Escola do Comércio de Lisboa, como vitrinista e visual merchandising, que hoje é design de moda. E trabalhei com isso há alguns anos. Sim. E falando aqui de conexões que geram valor, a gente fala de pessoas que são muito especiais e marcam a nossa história. E como eu já te conheço um bocadinho, acho que seria muito interessante a gente falar de uma pessoa tão especial que marcou não só a sua história, e mesmo ela já não estando entre nós, já marcou a minha história também. Então, por conta de um episódio, você precisou retornar ao Brasil. Eu queria que você partilhasse aqui conosco sobre a sua avó. Quem foi a sua avó e o que aconteceu para que você pudesse retornar ao Brasil. Essa história, eu lembro todos os dias. É como eu costumo dizer e falei para a Andréa, né? Se eu conseguir ser 1% do que ela foi, eu estou feliz. Quando vim para cá para trabalhar e morar e tudo, faltava 6 meses para eu tirar a minha nacionalidade. Isso 2011. Aliás, 2012. E sempre, como éramos muito próximos, eu cresci na casa dela, eu sou o que sou por causa da intervenção e orações dela.
Então ela era mais que avó, era minha mãe, né? Embora eu ame minha mãe, tenho minha mãe é viva, né? Mas ela era uma coluna para mim, era minha referência. E numa conversa que tínhamos várias todos os fins de semana, e eram conversas de mais de 2 horas, às vezes, o cartão, naquela altura, aqueles cartõezinhos que comprávamos para ir para as cabines da rua, e às vezes caía, ligávamos outra vez. Numa desses telefonemas, ela disse a minha filha: eu tenho algo para lhe contar, mas me ouça primeiro. Eu não vou viver mais muito tempo, né? Vou tentar não me emocionar e ser o mais breve possível. Ouça o que eu tenho a lhe dizer e eu vou ser muito breve, e ouça com muita atenção, preste muita atenção. Eu não vou viver mais muito tempo. Então, se você ainda quer me ver viva, organize toda a casa, tudo que você tiver aí a fazer, seu trabalho, onde você mora, tudo, e venha, porque eu também quero estar um pouco com você. Isso era janeiro de 2012, e eu queria ali na altura me desesperar. Ela disse: não, só ouça, não deixe portas fechadas. Aonde você passar, você sempre deixe portas abertas. Então, seja com trabalho, ou seja, deixe tudo organizado, porque anos mais tarde, quando você voltar, você vai retomar da onde você vai parar. Só que assim, essa informação eu não absorvi. Eu só vim absorver anos depois. Por quê? Eu disse: vó, então eu vou fazer tudo o que você me disse. E faltava apenas 6 meses para eu tirar a minha cidadania. E eu disse: vó, a partir de agora eu vou fazer exatamente isso que você me disse. A partir de agora, todo esse ano vai ser para me preparar para ir. Então, depois que eu desliguei, eu orei, eu disse: Senhor, primeiro eu chorei, claro, né, minha mulher da minha vida. Eu: Senhor, e agora? Como é que vai ser? Então o Senhor foi me dando instruções, porque a cada passo que eu dou, eu nunca dou sem antes ter uma intervenção de sim ou não do Senhor. Porque eu hoje percebo, principalmente na minha vida, eu estou falando da minha experiência, que a cada passo que eu dei, que não tive a permissão do Senhor, foram frustrados, e toda aquela que eu fui guiada pelo Senhor, por mais dificuldade que tivesse, as portas se abriam. Então, orei, eu disse: Senhor, e agora como é que vai ser? Então, as instruções foram vindo. A primeira foi: converse com seu patrão. Cheguei para ele, contei, ele pôs a mão na cabeça, porque eu comecei como vendedora, depois passei a gerir lojas, passei a dar formação, treinamentos para vendas, e tinha lojas que ele me direcionava, e eu disse: mas há uma pessoa no Brasil que precisa de mim. E assim, e a nacionalidade, eu disse: não, isso é pequeno mediante a importância que ela tem na minha vida. Isso por tudo eu posso até resgatar, mas ela, não sei quanto tempo ela vai estar cá, então eu vou. E eu disse: minhas filhas, Senhor. Então assim, apareceu a provisão para eu ir à frente, deixar minhas filhas, organizar a vida das minhas filhas, escola, tudo. Apareceu provisão, porque eu disse: nem moeda eu tenho, pai, mas como é que vai ser? Então ele proveu tudo, porque o Deus que dá a visão, ele dá a provisão. Então fui... passei os dias, deixei minhas filhas, voltei porque eu tinha o trabalho, tinha a formação que eu ainda estava a concluir, e passado meses, saí da casa onde eu estava, fiz exatamente tudo como ela me disse. Renovei a residência, porque ia sair, mas tive que renovar a residência. Então, perto ali de viajar, né? Fui morar num quarto, entreguei a casa, fui morar num quarto. E faltando alguns dias ali, eu sempre para falar com ela: volta tudo certo, mas logo eu chego. E nesse último primeiro telefonema, quando ela disse-me que eu organizasse tudo, ai meu Deus, desculpa. Calma. Porque essa história mexe mesmo. Eu tô fazendo, você sabe, tô fazendo o possível para não me emocionar demais. Mas pronto, deu-se a sua ida para o Brasil. Isso. Você ficou um período com ela, pôde desfrutar da presença, da companhia dela, não é? E ela foi a pessoa que mais acreditou em você. E até então ela vem com uma direção e com uma provisão. Eu queria que você contasse o episódio daquela caixinha toda especial que ela investiu em você. E hoje a sua profissão, que é um propósito, é por conta do que a sua avó semeou na sua vida. Pois é. Consegui voltar para o Brasil, e uma semana antes ali do Natal consegui chegar, e para minha surpresa, ela já estava um pouco fraca porque ela tinha problema do coração.
Para minha surpresa, ela foi até o aeroporto, que eu até achava que ela não ia. E quando eu vi, me ajoelhei à frente dela, fiquei muito feliz. E pronto, como eu já tinha trabalhado na área da moda, né, com lojas e cursos e tudo, fui trabalhar numa loja de roupas clássicas num centro comercial no Recife. E meu primeiro contato, né, foi bom, eu já trabalhava, mas começou surgindo algumas, né, eu não falo perseguições, mas desconforto, né, porque trabalhar com muitas mulheres, lidar com personalidades é desafiador, é hoje assim que eu consigo ver e é o que eu falo. Não ganhei o que eu deveria, porque eu trabalhei muitos dias e fiquei decepcionada com a comissão que me veio. E foi aí que surgiu a oportunidade para ir para fazer. Eu disse, não, vou fazer outra coisa, eu já sei o que eu quero fazer, porque eu sempre gostei de moda, maquiagem, fui estudar. Fiz essa formação de maquiagem, mas o professor ali ia conversar conosco e falou sobre as sobrancelhas, né? E se algum de nós tínhamos essa percepção da sobrancelha na maquiagem e tal, e alguém aqui faz, aí a maioria não, eu disse, então, olha, se juntarem uma turma, fizerem um grupo, eu dou aula. E eu disse, e agora? Tudo que eu tinha que eu voltei para o Brasil, investi aqui, investi ali, materiais, maquiagens de cursos no Brasil é um investimento, claro, então não tinha mais como custear. Então, eu conversando com a minha avó, né, sempre aquelas tardes, aquele pãozinho, aquele café, aquele chá, aquele pão maravilhoso, aqueles bolos maravilhosos que ela fazia, eu a conversar com ela e estávamos só nós duas. E eu disse a ela, vó, apareceu uma outra formação aí para fazer, mas eu não tenho como, mas é tão importante. Aí ela virou para mim, já estava a tomar o chazinho dela, ela virou para mim, ela disse, qual o valor desse curso? Aí eu disse, não, vó, tu não vais fazer isso, porque ela tinha problema de coração, tomava medicações, tinha os horários, e já não estava assim tão forte, então eu não queria preocupá-la, não queria. E ela disse, vá lá no meu guarda-roupa, né? Vó tem mania de caixinha de remédio, caixinha de dinheiro. Então ela disse, vá lá e pegue a caixinha que tá o dinheiro. Aí eu disse, vó, aí fui. Quando cheguei lá, ela me pegou a caixinha assim, quanto é que é o curso? Aí eu falei para ela o valor, ela abriu, ela exatamente o que tinha aqui e colocou na minha mão. E ouça-me mais uma vez. Essa formação, esse curso que você está a fazer é muito bom, né? Eu vejo que você está a gostar, mas você vai ganhar paralelo, porque esse que você vai fazer agora é esse que Deus vai lhe honrar. Eu não vou mais estar aqui para ver, mas o Senhor me diz e manda lhe dizer que é esse que Ele vai lhe honrar. E é onde você estiver, você cumprindo os propósitos e os princípios, Ele vai lhe honrar. E assim, passado alguns dias, fui feliz da vida, né? Minha avó pagou minha formação. E passado alguns dias, no primeiro dia de aula, foi quando ela veio a óbito, né? Ela faleceu, um dia antes estive com ela, ela estava muito fraquinha. E eu já percebi no espírito, né, que ela ia até uma conversa que tivemos várias, e eu agarrada ali na barriga dela. Era um domingo, o curso era na segunda, e eu, vó, não faz isso comigo. Meu tio tá aí, que era o filho dela, levamos-te no hospital e tá. Não, filha, não te preocupes, vá para casa, cuidar das suas filhas, amanhã elas têm escola, eu tô bem, vai ficar tudo bem. Aí na madrugada, sabe quando eu fui descendo a ladeira, que eu tenho essa imagem também assim, muito fixa, que eu olhei para trás e ela tava assim na janela, ela me deu um beijo e meu coração... Eu disse, Senhor, obrigada. Eu acho que eu já não a vejo amanhã. E na madrugada foi quando recebemos o telefone desse meu tio, que ele ia para casa, mas terminou ficando lá, mas foi mesmo já a direção do Senhor, porque ela não poderia estar sozinha. E quando ele ligou de madrugada foi quando nós chegamos lá, ela já não estava lá. E assim, foi aquele impacto muito grande, porque ela era matriarca, ela era aquela que eu dizia, não, vó, tu tem que estar bem, porque tu vais consagrar os meus certificados. E ela fez isso. Éramos de uma maneira que todos os filhos, netos, eram uma casa, ela era a que orava, era uma chave de um carro, era ela que abençoava e honrava. Então ela era mesmo muito, não era idolatrada, porque idolatrar só a Deus, mas ela era o nosso espelho. E como mulher de Deus,
Né? Por isso que eu falo, se eu conseguir ser 1% que ela foi, eu tô feliz. Sim. Então, ali o desespero e tal, quando eu a vi, eu cheguei próximo ali do caixão e eu olhei, eu sabia que era só o corpo, né? Então, eu me lembrei dessa conversa, porque eu comuniquei, né, o meu professor, e disse, mas você pode recuperar. Eu disse, olha, agora eu vou primeiro sepultar a minha avó, depois eu vejo o que eu faço. Sim. E ali sentada com ali, né, do lado dela, me veio isso à minha mente. Então eu disse, vó, eu sei que está aqui só teu corpo, o Senhor já te guardou, mas eu vou honrar a palavra que saiu da sua boca, e onde eu estiver, eu vou honrar a promessa que saiu da sua boca, e primeiramente é o Senhor. E foi aí que eu entrei na sobrancelha, nem sabia que tinha tanta aptidão, assim, as coisas foram evoluindo, e as pessoas, até o meu próprio professor no primeiro dia de aula, ele disse, Lígia, você tem muito talento. E as minhas amigas, nossa, tem muito talento. Então eu comecei a fazer uma amiga, outra amiga, de bola, de graça, porque queria, e hoje sou muito realizada naquilo que eu faço com muito amor, por amor. Então cada pessoa eu entendo que tem a sua essência, e é isso que eu busco, a essência. É extrair, não é tirar, mas extrair da cliente aquilo que ela já tem. Sim. Então foi assim que eu entrei na sobrancelha. Eu até abro um parênteses aqui para falar com você que nos assiste. De repente você não tem essa paixão, não se encontrou ainda profissionalmente, não desista. Eu acho que é terrível, né? Você trabalhar, seja 8, 10, algumas pessoas trabalham muito mais em algo que realmente não é o propósito delas. Então busque o seu propósito. Conheço muitas mulheres que imigram e depois acabam esquecendo, deixando de lado os seus sonhos, ou seja, toda a sua trajetória, e depois de tudo isso que a sua avó enxergou, né? Na verdade, a sua avó visualizou tudo isso na sua história, você se identificou. Hoje é um propósito onde você não só faz sobrancelhas, mas transforma vidas, né? Em gabinete muita coisa acontece, muita coisa de Deus, e é muito lindo ver a forma como você se entrega. E com isso também veio outras coisas. Como é que surgiu a necessidade de outras especializações? Porque a Lígia faz muita coisa. Pois é, eu sempre gostei de estudar. Eu sempre amei a leitura, embora hoje eu tento ali, por causa do dia a dia, as tarefas, então... Eu me lembro que, muito pequena, que no Brasil a Gibi é banda desenhada, né? Turma da Mônica. Então, tem aqueles desenhos, né? Pronto, a conversa, e eu ficava ali na minha mente tentando perceber a conversa, né? E ali tentar... Ai, meu Deus. Desculpa. Não fez mal. Como é que surgiu a necessidade? Como é que você identificou que precisava também ter outras especialidades para tratar em gabinete? Pronto. Então, como eu gostei muito, muito de estudar, eu percebia dentro da área que eu estou a trabalhar a necessidade mesmo, porque todo profissional ele tem que se atualizar, né? Então, eu vi a necessidade de ir especializando. Então, dentro da área, que é a área que eu atuo, que é o rosto, a sobrancelha, a maquiagem traz a sobrancelha, né? A sobrancelha traz uma limpeza facial, tratamentos para poder deixar a pele mais bonita, mais íntegra, hidratada. Então, fui buscando esse para agregar, né? Dentro da área que eu atuo, trazer outros serviços para agregar. Ou seja, e quantos anos atuando dentro dessa área? Já estou há 11 anos, né? Okay. Ou seja, a caminhada, né, e tudo que foi liberado sobre a sua vida não foi do dia para a noite, é uma longa caminhada. No entanto, agora você conheceu uma comunidade toda especial, que é o Mulheres que Inspiram. Eu queria que você falasse também um pouco do que esse projeto, do que essa comunidade significa e o que ela tem feito na sua vida. Tem feito toda a diferença. Eu conheci a Márcia, né, num curso, e no qual a Andrea foi a modelo dela. Ela já quando eu cheguei, logo nos conectamos. Sabe aquele olhar que você olha, bateu? E ela, gostei de ti, eu disse, também eu, e ficamos ali a partilhar, fomos almoçar, e no almoço foi que ela perguntou da igreja que eu congregava. Ela disse também que era dessa comunidade, Mulheres que Inspiram, que a vida dela tinha mudado, e eu vi brilho nos olhos dela. Né? Então foi o primeiro contato que eu tive com a comunidade Mulheres que Inspiram, e ela fala com muito amor, com muita verdade genuína, é muito genuína. Então eu fiquei curiosa, mas devido ao dia a dia, né? Então não fui de imediato.
foi que através de um contato da Andrea, que veio ter comigo, conversamos e conheci outras meninas, e essa comunidade é sobrenatural. São mulheres com histórias lindas, incríveis, cheias de Deus, cheias de fé, né? Mulheres que estão dispostas e disponíveis para ajudar umas às outras, né? Porque no meio de mulher há muita disputa, mas uma mulher que tem maturidade, é de Deus, né? E sobretudo tem maturidade espiritual, consegue separar. Então eu estou muito feliz de ter conhecido, mudou assim 360. Maravilha. Estou muito feliz, mesmo realizada a cada encontro que fazemos, não é? Agora esse desafio dos 21 dias, acordar às 5h30 da manhã para estarmos juntas ali em oração, em adoração, em comunhão. Então, porque assim, em comunhão é onde o Senhor ordena bênçãos, né? E é bom porque uma vai ajudando a outra, vê instruções da sua vida para nós. Muitas vezes é conserto que eu falo que é vacina, essa eu tenho que anotar, essa eu tenho que anotar. Mas assim, eu tenho crescido ainda mais. Eu estudei onde eu congrego no Verbo da Vida, eu fiz a escola Rema, que já foi um divisor de águas na minha vida, mas o dia a dia acaba nos roubando esse posicionamento. E a Andrea, não, você tem que fazer isso, não, você é isso, não, você tem que fazer isso. Há uma unção já dentro de você, então você consegue nos movimentar, nos tirar da zona de conforto, né? Fazer o meu primeiro stories, meu Deus, Lígia, eu sou muito tímida. E eu, para falar em público, sempre foi um desafio para mim. Eu tremia na faculdade, apresentações e tal. E você fez isso, você enxergou em mim o que minha avó já dizia ao meu respeito, mas quando eu me olhava no espelho, eu me sabotava. Não, você não pode. Até o dia que você disse: quem é a Lígia? Escreva. Eu até. Não é? E a primeira vez eu fui pro espelho foi sobrenatural, porque não é a Lígia mãe, não, é a Lígia. Quem é a Lígia? E eu me olhei no espelho, quem é a Lígia? Eu comecei a chorar. No segundo dia eu não consegui, mas assim, chorei. E hoje eu tenho, vez ou outra eu faço esse teste, não, eu sou a Lígia, aquela que o Senhor escolheu, aquela que o Senhor quer usar a vida dela para abençoar outras vidas. Por quê? A André vai alcançar pessoas que a Lígia não vai alcançar. A Márcia, que foi que me trouxe para a comunidade, vai alcançar vidas que eu não vou alcançar. Então, eu tenho valor. Eu descobri que eu tenho realmente valor. Não é que somos um corpo. E o nosso corpo todo, se faltar um dedo, ele não está completo. Sim. Então, nós somos um corpo. Ninguém é descartável. Você não é descartável. Você é um membro do corpo de Cristo. E há instruções e pessoas que é só você que vai alcançar. E hoje eu consigo ver o valor que eu tenho. Sim. E só para que você entenda o que é a comunidade Mulheres que Inspiram, nós temos o propósito de conectar mulheres. Então, através dos encontros presenciais e no online também, fazemos muita coisa nessa vertente, cada uma com a sua experiência, com a sua vivência, com a sua bagagem profissional, a gente soma e agrega na vida umas das outras. E com isso muita coisa boa surge, desde amizades, que hoje as pessoas estão tão desconfiadas, o ser humano está perdendo tanta credibilidade, mas a gente precisa entender que ainda tem muita gente de caráter, ainda muita gente que vale a pena conhecer. Depois nós temos as conexões a nível profissional também, ou seja, a Lígia tem uma caminhada de 11 anos, mas ainda tinha ali alguma resistência a aparecer no digital. Hoje não só aparece no digital, como está aqui comigo dando uma entrevista, portanto, tudo isso vai puxando muita coisa e muita coisa boa, e o intuito de fato é que cada mulher enxergue o seu potencial e a sua verdadeira identidade. E também temos o reconhecimento, não é? Algo que foi liberado lá atrás e que a gente pode ver hoje o cumprimento dessas palavras, dessa serva do Senhor tão inspiradora, né? Que a Lígia vai estar sendo homenageada no evento da revista Voix, o Personalité. Como foi para ti ter sido indicada para essa premiação? Meu Deus, consigo nem mensurar, mas a palavra que eu tenho é gratidão, e que na minha cabeça era inimaginável como estar aqui no podcast. Nunca já vi muitas coisas, eu cresci vendo podcast, pessoas influentes, pessoas de Deus, mas nunca me imaginava, por isso eu tô até um pouco ainda nervosa, né? Não sou muitas câmeras. E assim, foi a oportunidade que a Andrea até viu em mim, que eu não estava a ver. E participar de uma premiação como essa é uma colheita, não é? E é por causa de uma palavra também que veio da minha avó, que Deus iria me honrar
não é? E eu tô muito grata, eu tô sem palavras e me sinto honrada e grata, a palavra é essa. Tô muito feliz. Que bom. E eu tô muito feliz também de ter você na comunidade, ter você pertinho, né? São muitas vivências, memórias que estão sendo geradas. Então eu quero te pedir para deixar uma mensagem, então, para as pessoas que vão nos assistir, do seu coração para o nosso coração. Meu Deus, essa tarde, antes de vir para esse podcast, eu orei, eu disse, Pai, eu quero que você use minha vida mais uma vez e como sempre, porque não é sobre mim, é sobre você. Foi a palavra que veio muito dentro de mim, não é sobre você, é sobre mim, sobre o que eu fiz na sua vida. Né? Pessoas vão se conectar com você através da sua história e pelo que eu tenho a fazer na vida dessas pessoas também. Então, o que eu posso dizer para você que está aí do outro lado? Não desista, cumpra princípios, porque quem cumpre princípios, o Senhor, Ele honra. E se hoje eu estou sendo honrada, né, essa ficha ainda está a cair na minha mente, foi por causa de princípios, sobretudo ao Senhor, temor ao Senhor. Está mesmo, porque o dia a dia acaba nos roubando isso. Não, mas você tem que entender quem você é, porque mesmo na minha fraqueza, mesmo no dia a dia, mesmo as dificuldades, mesmo tudo que aconteceu, eu tento, como eu comentei com a Andrea, às vezes eu me pergunto o que eu já não passei. E você disse-me uma palavra que foi uma chave para mim, Lígia. Todas essas perdas, ela tem um propósito. Mas em nenhuma delas eu esqueci quem eu sou e de quem eu sou filha. Então a minha fidelidade com o Senhor, ela sempre foi intacta. Então é isso o que eu quero passar hoje, que não importa o que aconteça, ou as dificuldades que surjam, se você cumpre princípios, o Senhor, Ele vai lhe honrar. E nunca desistir dos seus sonhos, não desistam. Que linda! Essa foi a trajetória da Lígia, uma parte, um pedacinho, que aqui tem muita história. Com certeza ela vai estar comigo em outras oportunidades, mas que fique aí como inspiração para você, que a caminhada ela não é fácil para ninguém, mas quando nós sabemos quem somos, estamos ali convictos do nosso propósito, vale a pena passar por todas as dificuldades, porque o momento da colheita ele vem. Então a sua história, ela também foi escrita para inspirar. Minha querida, eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite, por esse tempo aqui precioso e por você ter se desafiado, né, a superar os seus medos, os seus receios e estar aqui entregando tanta coisa linda e inspiradora para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Peço desculpas aí, o nervosismo. Faz parte. Mas eu estou muito feliz, muito grata e grata por você ter entrado na minha vida mesmo. Foi um presente que eu ganhei. Estamos juntas. Amém.